Olá, bom dia, tudo bem? Eu estava aqui no meu gabinete meditando, pensando sobre algumas coisas importantes para as nossas vidas. Como ministro de Deus, continuamente vem à minha memória diversas passagens das Escrituras que me fazem refletir melhor sobre a vida e sobre as nossas necessidades do cotidiano. E o que eu posso observar à medida que leio, e uma das coisas que também me vem à memória, hoje mesmo eu estava pensando sobre Ezequias quando o Senhor disse para ele: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. E pensando nisso, eu pude observar que a base de toda e qualquer sociedade humana é o lar, é a família, é a casa. E você talvez seja uma pessoa que me veja nesse momento e que está investindo seus esforços em muitas outras coisas nessa vida e não se deu conta de que o que te faz mais feliz e o que te dá estabilidade é o teu lar. E a construção de um bom lar, ele certamente começa com o auxílio de quem teve a ideia de formar família. E quem teve a ideia de formar família foi o eterno nosso Deus, bendito seja o seu nome. Lá em Gênesis, o Senhor já dizia: não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Deus sempre quis que um homem fosse acompanhado de uma mulher idônea, de uma mulher sábia, para juntos construírem uma casa, um lar, edificar uma família. E aí a gente começa a ler as Escrituras Sagradas, e à medida que lemos e avançamos na leitura da Palavra de Deus, o que fica claro e bem perceptível é que Deus, no princípio da criação, ele institui ali o casamento, quando dá para Adão Eva. E pela viração do dia, ambos têm a oportunidade de trabalhar e, tendo trabalhado, finalizado o seu trabalho, juntos irem à presença de Deus, juntos reservarem tempo para falar com Deus, se relacionar com Deus, ou seja, cultuar ao Senhor. Como primeira igreja batista do Senhor Jesus na cidade de Esperantinópolis, cidade que pela graça de Deus me foi dado o privilégio de pastorear, apacentar o rebanho de Deus que há nesta cidade e naturalmente apacentar toda a cidade, uma das coisas que eu tenho olhado ao longo desse período que aqui estou e que Deus tem me dado a oportunidade de estar refletindo e trazendo aos irmãos e à sociedade como um todo é a necessidade de crescermos juntos nos mais diversos aspectos da vida, sobretudo os aspectos espirituais, levando sempre em alta consideração e valorização o temor do nosso Deus. Famílias estão crescendo no temor do Senhor, famílias estão provando da graça de Deus neste lugar, porque de fato nós queremos construir um mundo melhor. E a construção do mundo melhor começa por uma das células menores, que talvez até chegue a parecer insignificante para alguns, e para outros até parece que a sua casa e família não tenha lá esses aspectos todos, mas ao observarmos, nós vamos entender que a construção de um bairro começa por algumas famílias que ali moram. E a construção de uma cidade é a junção daqueles bairros compostos de diversas famílias. E é exatamente isso que nós precisamos acordar e perceber. E para que a gente tenha essa estrutura melhor, Deus tem colocado no coração da primeira igreja batista do Senhor Jesus nesta cidade o desejo de fortalecer a dignidade da família, a dignidade do homem, a dignidade da mulher, dos filhos, a dignidade como um todo lá dentro do lar. E isso tudo começa quando a gente enfatiza bastante a vida de santidade dentro do nosso lar. Na verdade, o nosso lar deve ser uma casa de Deus. Quando eu digo casa de Deus, no sentido de que dentro daquele lar, Deus vai ter a prioridade. Haverá momentos para a palavra de Deus,
Haverá momentos para o louvor e a adoração ao único Deus verdadeiro. Haverá momentos para a gente se consagrar à oração, no fechar da porta e falar com o nosso Pai que nos vê em secreto, e Ele que em secreto nos vê também, nos recompensa. E eu acredito que a maior de todas as recompensas que Deus pode nos dar e que Ele nos dá é o prazer de sentirmos a sua presença. É muito importante isso. Eu dou graças a Deus porque desde que o Senhor vem nos despertando para isso, a gente tem visto muitos irmãos que não estão vindo para cultuar, eles já vêm cultuando ao Senhor, da sua casa, do seu lar, porque Deus tem nos dado essa visão de buscá-lo, buscar com intenção, buscar com a mente, buscar com o coração. E isso vai fazendo com que tenhamos famílias mais fortes. Famílias que, de fato, ajudam na reconstrução de uma sociedade que perdeu os seus valores. E eu louvo a Deus porque a sua igreja ainda está presente. À medida em que a sociedade se degrada, as cidades se destroem nos aspectos morais, a igreja continua firme, de pé, sendo um baluarte, uma coluna e firmeza da verdade, levando para todos o verdadeiro modelo do que é servir a Deus, de uma vida de santidade, de uma vida de temor do Senhor. A igreja do Senhor Jesus, de fato, está salgando um mundo que apodrece e mostrando e demonstrando pela sua vida, pela sua conduta e a sua prática, o quanto é importante andar com lealdade e submissão diante do nosso Deus. Eu tenho vivido ao lado das melhores pessoas da minha sociedade, porque eu tenho vivido ao lado de pessoas que verdadeiramente andam com Deus, pessoas que amam a Deus. E junto com essas pessoas que amam a Deus, exatamente por causa do seu comportamento exemplar, da sua vida cristã, da maneira como Deus transformou as suas vidas, pessoas que outrora viviam de maneira totalmente depravadas, descontroladas, desregradas, e hoje, depois de um encontro com Jesus, essas pessoas começaram a ter mudanças significativas que levou à admiração e à atenção da sociedade, que agora quer entender o que está acontecendo em suas vidas. Eu poderia contar aqui exemplos e mais exemplos de pessoas que tiveram encontro com Deus, que tiveram suas vidas transformadas e estão conosco no dia a dia da nossa linda família, a PIB do Senhor Jesus, em Esperantinópolis. E isso despertou a curiosidade das pessoas. E eu fico feliz porque Deus me deu o privilégio de viver ao lado dos melhores, aqueles que realmente estão abandonando as suas fraquezas, as suas fragilidades, estão buscando vencer ainda alguns desafios que possuem em suas vidas, mas pela graça de Deus, eles já não são hoje o que foram antes, porque eles estão andando em santidade, eles estão seguindo a verdade em amor, e quando nós seguimos em santidade, em verdade e amor, as coisas velhas se passam e surgem coisas novas, e as coisas novas que Deus traz para as nossas vidas, elas fazem total diferença, porque a mudança que Deus propõe para nós, ela começa lá dentro do coração, como uma boa e divina semente, e isso vai gerando vida, isso vai gerando santificação, isso vai gerando transformação, e isso vai nos dando o prazer de continuar. E por conta dessas pessoas que descobriram o prazer de estar todo dia se fortalecendo no Senhor, que o Senhor está aumentando e fortalecendo a sua dignidade, e eles estão aumentando e fortalecendo a santidade, o temor do Senhor dentro dos seus lares, das suas casas, pelas orientações sagradas que compartilhamos a partir das Escrituras, as orientações sagradas que compartilhamos no nosso dia a dia, nas nossas conversas, muitas pessoas têm vindo, e aí muitas pessoas com dificuldades terríveis têm se somado, têm buscado se chegar a nós. E o que eu fico maravilhado é por ver que Deus está transformando também a vida dessas pessoas. Mesmo elas ainda não tendo feito uma aliança com Jesus, mas elas já estão começando a ter contato com o sagrado, começando a ter contato com o divino. Elas estão começando a ter contato com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, que é pura, perfeita e agradável, vai transformando. Todo mundo que se aproxima do povo de Deus, se aproxima do povo de Deus porque eles vêm de uma busca desenfreada pelo prazer. E aí eles projetam isso na bebida, nas drogas, na imoralidade sexual, uma vida desregrada.
Mas quando eles chegam na casa de Deus, eles descobrem o prazer de cultuar o Senhor, buscar a presença de Deus. E eles começam a ver nas nossas vidas, nas nossas atitudes, eles começam a ver na nossa maneira de viver, no nosso comportamento diário, esses princípios de Deus sendo aplicados de verdade e desejam isso para as suas vidas. Nós temos experimentado isso e visto que a cada dia um número maior de pessoas que ainda não tiveram um encontro com Deus, um número maior de pessoas que ainda não tinham abraçado a fé e nem estavam se importando com a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas que tinham abandonado a religião pura e imaculada, elas estão vindo agora, estão se chegando a nós, porque elas querem a religião pura e imaculada na sua vida, como está escrito na palavra de Deus. E Deus tem agido, Deus tem trabalhado, Deus tem transformado. E nós estamos recebendo cada vez mais pessoas que desejam isso para si. Porque de fato Deus nos chamou para abençoar essas pessoas. Nós somos a semente bendita dos nossos ancestrais espirituais, Abraão, Isaque e Jacó. O Deus de toda a terra, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, veio e nos compartilhou a palavra que pode transformar o mundo. E é exatamente isso que nós fatiamos todas as terças-feiras no culto de oração. São exatamente esses sábios conselhos de Deus que explanamos, estudamos aprofundadamente todas as quintas-feiras. Que vamos mais a fundo e de forma mais técnica estudamos nas escolas bíblicas todos os domingos pela manhã. E à noite aquele culto de louvor e adoração. Pessoas se reconciliando, pessoas entregando sua vida a Jesus, outras pessoas que nunca tiveram contato com a fé evangélica, com a fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, têm vindo à fé e dado os seus primeiros passos. E estamos crescendo e construindo uma igreja que anda no temor do Senhor, uma igreja que dignifica o nome de Deus, uma igreja de pessoas com vidas transformadas, uma igreja que cada dia que passa tem me dado maior alegria. Eu tenho falado disso porque a gente percebe, quem olha para a vida das pessoas que fazem parte da PIB do Senhor Jesus, tem notado uma grande transformação. E aí algumas pessoas podem até perguntar, pastor, qual é o segredo? O segredo é muito simples, porque eu tenho entregado às pessoas que vêm para a casa de Deus o que eu também recebi do Senhor. E o que eu recebi do Senhor, eu recebi o legado de transmitir a homens fiéis para que sejam sensatos. E essa transmissão desse conhecimento tem gerado toda essa transformação. Obrigado, Zé Filho, graça e paz, meu irmão, em nome de Jesus, meu irmão Leonardo Almeida, quantas saudades, graça e paz. Então, nós estamos nesse trabalho, foi Deus quem nos incumbiu dessa missão de ir por todo mundo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós temos vivido isso. Uma outra coisa importante é que essas pessoas que outrora buscavam uma vida desenfreada, fosse nos prazeres, fosse nos esportes, fosse em qualquer outra das atividades humana, eles agora têm encontrado em Jesus. Eles têm encontrado naquilo que ensinamos, naquilo que transmitimos por meio da palavra de Deus, de forma muito prática, muito direta e aplicada à necessidade direta de cada indivíduo. Essas pessoas têm provado uma grande transformação de Deus. E a gente sente aquele clima agradável de unidade entre os irmãos, o que nos faz lembrar da palavra de Deus que diz: ó, quão bom e quão suave é viver unidos os irmãos. Vamos crescendo como uma comunidade onde as pessoas aprendem a ter o fruto do Ruach Kodesh, que é o domínio próprio, e esse domínio próprio, ele vai transformando mesmo, ele vai mudando, porque cada dia as pessoas se sentem mais dominadas pelo Espírito Santo de Deus, as pessoas se sentem mais dominadas pela palavra, pelo desejo, aquela fome insaciável de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Outra coisa importante que nós percebemos nesse projeto de reconstrução da sociedade, de reconstrução da dignidade dos indivíduos, quando eles se aproximam de Deus, é que eles passam a valorizar a religião. E eu sou um grande entusiasta
da religião. Eu creio, ao contrário de muitos, que a religião é a melhor coisa que existe na face da terra. E quando eu falo de religião, eu não estou falando do que diz o IBGE, eu não estou falando do que hoje falam os nossos seminários teológicos, que, na minha singela e humilde avaliação, abandonaram a palavra de Deus. Por quê? A Bíblia diz que a religião pura e imaculada para com Deus, o nosso Pai, é essa: é visitar os órfãos e as viúvas, ou seja, cuidar dos desamparados, e manter-se afastado das corrupções do mundo. E Deus tem nos dado a sabedoria para transmitir esse entendimento e esse conhecimento, porque as Escrituras têm que ser a nossa base etimológica, a nossa base de definição. E na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus descreve religião, lá por intermédio de Tiago, o Espírito Santo usa para dizer que ela é pura e ela é imaculada. Não é isso que você vê o IBGE relatando, não é isso que você vê no jornal, não é isso que você vê nos blogs, não é isso que você vê na boca da maioria dos pregadores. Então nós temos que resgatar aquilo que a Bíblia diz. Eu creio na Bíblia, eu não creio nos homens, eu duvido dos homens, mas ainda mantenho a minha crença nas Escrituras. De acordo com as Escrituras, a religião é pura e é imaculada. E eu dou graças a Deus porque ao longo desses 13 anos que tenho estado aqui com a nossa linda família, a Primeira Igreja Batista do Senhor Jesus em Esperantinópolis, nós temos vivido a religião pura e imaculada. Somos religiosos, amamos ser religioso. Porque o que é ser religioso? Ser religioso, na nossa definição, a partir da palavra de Deus, é cuidar dos necessitados. Ser religioso, a partir da definição que temos em Tiago, é manter-se afastado das corrupções desse mundo. E é isso que vivemos fazendo. E isso vai gerando entre nós uma sedimentação, um prazer melhor de estar na casa de Deus. Eu acho muito bom quando eu estou na casa de Deus e eu vejo que os irmãos, eles sentem prazer de estar ali na presença do Senhor, de estar andando com Deus, de estar buscando a presença do nosso Deus. São desafiados a lembrar, sim, das pessoas necessitadas, são desafiados a se afastar de uma vida que desagrade a Deus e a buscar a santidade. E isso é a religião no sentido bíblico. Um dos grandes teólogos da história, o Strong, ele escreveu dizendo que a religião, ela vinha de um termo latim que significava religares. Religares que tinham o sentido de religar o homem com Deus, que eram atos humanos que religavam o homem com Deus. Após o novo nascimento, a gente percebe que, ao lermos as Escrituras, nós entendemos isso. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo religando consigo todas as coisas. Ora, se ele estava religando ou reconciliando consigo todas as coisas, ele estava praticando religião. Então, tem coisas mais profundas sobre isso, mas eu não quero nem entrar no debate se você tem um conceito de que religião é coisa do demônio, coisa do capeta. Tudo bem, prossiga com esse seu entendimento, mas eu quero dizer que a Bíblia, nesse sentido, está sendo desprezada. E é porque a Bíblia, a palavra de Deus, foi desprezada que nós temos esse conceito totalmente corrompido. E isso faz parte de uma intenção de Satanás para querer destruir a igreja de Deus. Mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Você quer destruir qualquer coisa, você destrua os termos que as pessoas estão construindo, que já estão solidificados. Hoje fala mal do ser cristão, fala mal do ser evangélico, fala mal do ser crente, fala mal de tudo e até da igreja de Deus. Mas quando você vai para a Bíblia, a igreja continua santa e gloriosa, imaculada, separada das contaminações e corrupções do tempo presente. E é essa igreja que eu faço parte. É essa igreja que eu convido você a fazer parte. É a igreja que anda com Deus. Eu não estou falando apenas da minha denominação, da igreja local que eu sirvo. Tem muitas casas de Deus espalhadas por toda a nossa nação e fora do Brasil. E aqui nós não temos essa arrogância de achar que só nós servimos a Deus, que só nós sabemos servir a Deus. Nós somos um grupo que, pela graça de Deus, tem aprendido a vontade do Senhor e temos buscado ser fiel.
sermos fiéis ao chamado de Deus, sermos fiéis à vocação do Senhor. E nós estamos construindo esse núcleo de santidade, esse núcleo de pessoas que amam a Deus. E nós estamos reunindo todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras, todos os domingos, a partir das 6h30 da noite, aqui no nosso templo sede da primeira Igreja Batista do Senhor Jesus, em Esperantinópolis. Por quê? Porque nós temos esse compromisso de buscar a Deus. E por que a gente fala tanto do nosso endereço e dos trabalhos que a gente faz? É porque os trabalhos que fazemos são trabalhos que Deus está na direção, que Deus está na condução. A palavra de Deus é levada na mais alta consideração, para que os homens invoquem a Deus em espírito e em verdade. Deus é espírito, Ele quer que as pessoas o busquem em espírito e em verdade. E como igreja, nós estamos andando nessa direção. E você estando em Esperantinópolis, claro, dê um pulinho aqui na rua Getúlio Vargas, número 665, e você vai participar conosco na primeira Igreja Batista do Senhor Jesus de momentos que eu acredito que serão inesquecíveis para você. Por quê? Porque você vai se aprofundar em Deus, você vai se aprofundar na palavra do Senhor, você vai estar em contato com pessoas que amam a Deus, e nessa atmosfera de buscar ao Senhor e servir a Deus, com certeza você será muito abençoado, você vai provar esse crescimento espiritual. Então, quando o mundo começa a se desintegrar e a moralidade começa a se esvair, se destruir, a igreja vai andando em santidade. Nós, povo de Deus, vamos andando no temor do Senhor, na luz da vontade de Deus. E isso tem feito de nós um povo forte, um povo que ama a Deus. Nós não somos fortes segundo os padrões do mundo, nós não temos influência gigantesca a nível estadual, a nível isso, aquilo, outro. A nossa influência é com Deus, porque Deus nos influencia a sermos diferentes. E isso vai para dentro dos nossos lares, das nossas famílias, e gera-se uma sociedade que tem sede e fome de Deus, que é exatamente o que nós estamos experimentando, vendo as pessoas vindo para a casa de Deus, as pessoas gostam de se congregar, gostam de estar presentes nos nossos cultos. É interessante, nós até fizemos recentemente uma das nossas conferências e pela primeira vez nós não divulgamos. Nós não divulgamos a conferência porque nós ficamos preocupados por não termos condições de atender talvez uma demanda que fosse maior do que o que pudéssemos ter de pessoas. Porque queremos que as pessoas que vêm se sintam confortáveis, se sintam bem. E graças a Deus, todas as pessoas que têm vindo, a gente tem buscado fazer isso. Receber muito bem, para que elas possam experimentar o melhor de Deus que está na sua palavra, está na adoração, está no temor do Senhor, em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E esse entendimento de Deus tem nos feito muito bem. Então, eu queria hoje compartilhar isso com você, para que você pudesse estar crescendo. A fé não é uma tradição, não é um costume de simplesmente vir 3, 4 vezes na semana na casa de Deus. A fé ela é mais do que um costume, ela é mais do que uma tradição. A fé é a experiência de sentir Deus em nós e de ver o efeito de Deus se movendo em nossas vidas, transformando o nosso ser, mudando a nossa história, nos levando a viver uma vida diferente. Então eu quero convidar você que nos assiste a abrir o seu coração e deixar Deus falar com você. A fé é mais do que um ritual de ida e vinda para um templo. É mais do que um ritual de sentar numa cadeira, ouvir um hino, ouvir uma pregação ou coisa dessa natureza. É você se sentir parte do que Deus está falando. E você vê o que Deus está falando pelo louvor, pela pregação, sendo vivenciado por você. Se essa não tem sido a sua experiência, é porque você ainda precisa provar dessa vida que Deus tem para te dar. E essa vida, com certeza, ela está nas Escrituras, ela está na palavra de Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem. Se você crer, você vai provar esse poder transformador de Deus em suas vidas. E a sua vida nunca mais será a mesma. Eu tenho andado com Deus ao longo de mais de 2 décadas. E cada dia que eu ando com Deus, eu me sinto melhor. Eu me sinto mais feliz.
As lutas vêm, as provações também. Não é que a gente vai viver sem lutas, sem problemas, sem dificuldades. Mas com Jesus no barco, tudo vai bem. Tem hora que as ondas elas se avolumam, elas ficam grandes e a gente pensa que o barco vai afundar. Mas o Senhor Jesus sempre levanta e manda o mar se acalmar. E quando o mar se acalma, vem completa abundância. Nós tiramos tempo então para conversar mais com Deus e entender por que naquela tempestade o temor tomou de conta do nosso coração. Por que a esperança se foi. E aí o Senhor nos dá a visão da sua vontade. E nós crescemos mais e mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar para você um forte abraço e agradecer você que esteve nos acompanhando. Se você quiser que a gente faça alguma reflexão sobre algum outro assunto, você escreve nos comentários aqui abaixo e nós vamos estar compartilhando com você, certo? Então, Deus te abençoe e te guarde e até um próximo momento.